Eu quero saudar todos os amados ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Bedak e eu tenho uma mensagem de Deus para os amados ouvintes. Eu gostaria que todos prestassem bem atenção, pois é a palavra de Deus que vai ser pregada. Eu gostaria de começar lendo um texto que fica lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Está escrito: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Amados ouvintes da palavra de Deus, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que entregou a sua vida aos cuidados de Cristo Jesus, ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O título dessa mensagem, eu coloquei o seguinte título: Igreja Inclusiva e a Igreja Verdadeira de Jesus Cristo. Igreja inclusiva e a Igreja Verdadeira de Jesus Cristo. Presta bem atenção no que você vai ouvir. Nós, cristãos, nós, filhos de Deus, que entregamos as nossas vidas aos cuidados de Cristo, somos transformados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Então, eu entendo que nós passamos a ser como uma Bíblia aberta, e as palavras das Escrituras Sagradas, elas vertem do nosso falar, elas vertem do nosso olhar, do nosso andar e do nosso viver. Todas as horas de todos os dias e em todos os lugares, porque Cristo habita em mim, e a palavra de Cristo também habita em mim. O pastor L.D. Moody disse em um dos seus sermões: se Cristo Jesus está em sua casa, logo, logo os vizinhos perceberão. Amados ouvintes da palavra de Deus, em todos os lugares, e todos os dias e todas as horas, nós cristãos, nós pregamos o reino de Deus, nós pregamos a palavra de Deus aqui no mundo de almas que caminham em trevas profundas. Muitas almas estão na escuridão. Os não cristãos ouvem e vê todas as horas os filhos de Deus em todos os lugares. Amados ouvintes dessa mensagem, as almas que vivem na escuridão, sem Deus, todas as almas perdidas que vivem perto de nós ou que passam por nós,
e que se comunicam com nós cristãos, eles leem as Escrituras Sagradas, as palavras da Bíblia saem de nós e vai na direção deles, como um Deus poderoso em um campo de batalha, guerreando pelas almas que vivem nas trevas e estão aprisionadas em uma escuridão profunda. Deus trabalha de muitas formas, e uma delas é através dos teus filhos aqui na terra, para despertar, salvar e resgatar as almas que estão presas nas trevas e na escuridão, para trazê-las para o reino da luz. Quando um mundo de pessoas sem Deus passam por nossas vidas, preste bem atenção, cristãos. Quando as pessoas sem Deus passam pelas nossas vidas, olhando para as nossas vidas, eles leem as Escrituras Sagradas, eles ouvem a palavra de Deus através das nossas expressões e comportamento. Deus, Cristo, a pessoa do Espírito Santo, revela o reino de Deus e fala na terra através da Bíblia, que vertem dos seus filhos. Deus prega o Evangelho para as pessoas do mundo através da conduta dos filhos de Deus. Deus usa seus filhos para gerar outros filhos, ovelhas gerando ovelhas. Amados ouvintes, nós, crentes em Cristo Jesus, devemos aproveitar todas as oportunidades para contribuir com o reino de Cristo e pregar o Evangelho de todas as formas, com palavras e com as nossas vidas. Nós devemos ser cristãos em todos os lugares. Nós, crentes em Cristo, temos que ter consciência de que temos essa grande responsabilidade de transmitir aqui na terra a imagem e semelhança do Filho de Deus. Ser cristão é seguir e se identificar com Jesus Cristo, aparecer com Ele em todos os aspectos, acreditando nele como Filho de Deus e Salvador, e buscando viver de acordo com os seus ensinamentos, manifestando o amor a Deus e ao próximo, refletindo também uma vida de retidão, e o que implica uma transformação interior e um compromisso de vida dentro dos padrões divinos estabelecidos pelo próprio Deus. Não se trata, amados irmãos, apenas de um rótulo ou um ritual, mas de um estilo de vida contínuo que envolve fé, arrependimento, obediência aos mandamentos de Cristo e busca por ser mais parecido com Cristo. Após entregarmos nossas vidas a Cristo, nós somos batizados nas águas. Marcos 16, verso 16. Assim, meus amados irmãos, podemos ser membros de uma igreja de Cristo,
Podemos ter cargos e prestarmos serviços a Deus pela humanidade. Podemos tomar santa ceia e participar das atividades da igreja. Podemos ter fichas de membro, credenciais e pertencer a uma denominação ou uma igreja evangélica organizada e legalizada segundo as leis divinas e leis terrenas. Amados irmãos, dizer que é cristão ou evangélico, ou dizer que pertence a uma igreja de Cristo Jesus, é um posicionamento expresso na terra de uma grande responsabilidade, pois temos que viver como tal. Não pode ser contraditório o nosso viver, não pode ser contraditório a nossa expressão e a nossa vida. Se temos o título de cristão, dizemos que somos cristão, temos que viver como tal. Como posso dizer que sou de Cristo e pertenço a uma igreja de Cristo e não viver como tal? Como seremos interpretados? Como seremos avaliados pelo mundo de almas perdidas que anda na escuridão? Como que eles irão enxergar, interpretar a minha vida, se eu digo que sou cristão, mas vivo como pagão? Qual Bíblia irão ler através de nós? Pense bem nisso. Amados irmãos, ter um título e não ser o que dizemos ser, estaremos mentindo para nós mesmos e para aqueles que estão vendo e assistindo às nossas vidas no dia a dia, e isto pode nos custar muito caro. Pense bem nisso. Vamos avaliar agora um pouco as características essenciais de um cristão. Acreditar, primeiro, que Cristo é o Messias, o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo do pecado. Sim, do pecado. Sim, a Bíblia ensina consistentemente que um cristão deve se esforçar para abandonar o pecado. Este processo é um aspecto central na vida cristã, frequentemente descrito como santificação. Amados irmãos, Deus é santo, santo, santo. A natureza de Deus é fundamentalmente santo. E os cristãos são chamados a refletir esta santidade em suas próprias vidas. Passagens como 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Nova vida, vida santa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A conversão ao cristianismo envolve arrependimento, afastar-se do pecado e receber uma nova vida em Cristo Jesus. Como eu citei agora,
que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. A nossa vida após a conversão, meus amados irmãos, deve ser marcada por uma mudança contínua de direção, buscando agradar a Deus com um novo estilo de vida, viver padrões divinos estabelecido pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Quem está em Cristo são transformados em cidadãos do céu. Nós, cristãos, devemos viver para a glória de Deus. Nós, filhos de Deus, devemos viver para agradar o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Ele, nosso Senhor, é digno de nossas almas, nossas vidas, amados, pertencem ao Criador, ao Redentor das nossas almas. Amados irmãos, todos os cristãos devem seguir os ensinamentos das Escrituras Sagradas e compartilhar com palavras e com a própria vida o reino de Cristo. Vivendo o cristianismo, devemos viver os mandamentos de Jesus Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como está escrito em Mateus 22, versículo do 37 ao 39. Nós devemos imitar Cristo, esforçar-se para agir, sentir e ser como Jesus Cristo foi na terra, buscando ser um discípulo e imitador de Cristo. Todos os que seguem Jesus Cristo de verdade passam por uma mudança genuína de coração. Nós, cristãos, recebemos o Espírito Santo para auxiliar todos nessa jornada. Com a ajuda do Espírito Santo, seremos habilitados para viver a palavra de Deus e servi-lo com amor. Teremos um testemunho visível da existência do reino de Deus, continuando a missão de Jesus Cristo aqui na terra. Ser cristão é ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, onde a fé se traduz em ações, caracterizando uma nova maneira de viver, focada em agradar a Deus e refletir o caráter de Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu sou o pastor João Bedak. Eu gostaria de despertar ou alertar os que frequentam ou pertencem a uma igreja que se diz evangélica. O mundão está invadindo muitas igrejas e aos poucos está conseguindo destruir a identidade de muitas lideranças cristãs, deformando o caráter e a postura de centenas de crentes, de cristãos. Isto não é bom. Muitas igrejas estão se apostatando da fé, abandonando conscientemente as Escrituras Sagradas. Vamos avaliar um pouco agora o que é uma igreja apóstata,
Prestem bem atenção, amados irmãos. Uma igreja apóstata é uma comunidade cristã que abandonou e se afastou deliberadamente das escrituras sagradas, das doutrinas fundamentais e da fé original estabelecida por Jesus e os apóstolos, relativizando ou negando a autoridade das escrituras, focando mais em filosofias humanistas, buscando agradar as pessoas em vez de Deus, perdendo o caráter evangelístico centrado em Cristo Jesus. Para muitas igrejas hoje, a Bíblia não é mais a única e exclusiva fonte de fé. Segundo muitas lideranças e os membros desse tipo de igreja, a Bíblia não pode ser considerada absoluta em seus ensinamentos e doutrinas. Este posicionamento não é bom. Uma igreja apóstata é uma igreja que abandonou as escrituras e os homens viraram o Senhor do altar, criando muitas regras retiradas de suas mentes carnais, inspirados pelos espíritos do mal. Em muitas igrejas hoje, a Bíblia não é ensinada ou até mesmo pregada em muitos lugares. As escrituras sagradas é usada somente para alicerçar as filosofias extremamente humanistas, de forma distorcida e alterada. Uma igreja apóstata é uma igreja que nega as escrituras em sua totalidade. Muitas lideranças usam apenas algumas partes da Bíblia, de seus interesses pessoais, para ganhar dinheiro e levar vantagem. São líderes corruptos, inimigos do reino de Cristo. Igrejas que apostataram da fé, estes afirmam que as escrituras precisam ser questionadas, precisam ser renovadas, e que foram escritos por homens e que não é perfeita, e que contém erros, e que não podemos confiar em tudo que está escrito. Para muitas igrejas, é um livro de contos de fadas, histórias escritas por homens, e muitos de suas doutrinas não devem ser levadas em conta, visto a época que foram escritos, pois muitos acreditam que a Bíblia não serve para o dia de hoje. Uma igreja apóstata não confessa pecados, nem tampouco se arrepende deles, não abandona os pecados. Muitos nem reconhecem que são pecadores. Não houve mensagem falando das necessidades de renúncia. Estas igrejas não são transformadas em pessoas que parecem com Cristo. Elas são transformadas em pessoas que parecem com seus líderes corruptos. Para muitas igrejas que apostatou da fé, pecado não é uma palavra politicamente correta
Portanto, falar sobre pecado é algo absolutamente desnecessário. Dar nome aos pecados que precisam ser abandonados é proibido pelos donos da igreja, que com certeza não é Jesus Cristo o fundador e o cabeça da igreja verdadeira. Uma igreja apóstata não prega sobre a existência de um inferno de fogo eterno, não fala da ira de Deus, não fala do poder destruidor do pecado que separa os homens de Deus. Uma igreja apóstata não está centrada no evangelho da cruz que Cristo trouxe na terra. Na verdade, eles pregam muito sobre a teologia da prosperidade, enriquecimento rápido, mensagem de autoajuda, pregam filosofias humanas, mas não falam da necessidade do arrependimento, da depravação total da raça humana e a necessidade de transformação de vida, confissão de pecado e salvação por intermédio de Jesus Cristo. Uma igreja apóstata não está centrada no evangelho. Uma igreja que apostatou da fé não anuncia as verdades do cristianismo. Para muitas igrejas, o evangelho não é mais nada menos do que um manual repleto de bons conselhos, orientações, cujo objetivo final é levar o homem à plenitude emocional e afetiva. Uma igreja que afastou do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma igreja que não testemunha do Cristo verdadeiro, do amor de Deus e do juízo vindouro. Uma igreja apóstata não se preocupa com o destino das almas, nem tampouco está interessada em proclamar a única e verdadeira palavra de Deus que liberta, que salva e que leva os homens a Deus. Uma igreja apóstata não vivem para a glória de Deus. Muitas lideranças trabalham para si mesmo, para glórias pessoais, louvores pessoais, para benefícios pessoais próprios. Uma igreja que apostatou não se preocupa em glorificar o seu Senhor. Antes, pelo contrário, sua preocupação primordial é fazer de Deus seu instrumento de satisfação pessoal. Em essência, a igreja apóstata é uma igreja que, embora possa manter o nome, se afastou do Espírito de Cristo, dos princípios do cristianismo bíblico, transformando-se em algo diferente do que foi estabelecido pelo próprio Deus das Escrituras Sagradas. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós não podemos aceitar as condições de muitas igrejas hoje. Nós
filhos de Deus. Não somos membro de uma igreja que aceita tudo e aprova tudo. Nós, cristãos, devemos aprovar o que Deus aprova e reprovar o que Deus reprova. Nós devemos renunciar todas as coisas que ferem os princípios das Escrituras Sagradas. Assim seremos filhos de nosso Pai que estás no céu. A igreja verdadeira de Cristo Jesus não é uma igreja inclusiva. A igreja de Cristo e seus ensinamentos confrontam e reprovam radicalmente a prática voluntária do pecado. Todos os que não querem abandonar os pecados reprovados pela Bíblia e renunciar o que Deus requer de nós, não há possibilidade nenhuma de serem membros da igreja do Cristo verdadeiro. Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Quando Deus recebe um filho, Ele está tirando uma alma do mundo. Depois Ele começa a tirar o pecado e o mundo dessa alma. Este processo é necessário para sermos aceitos como membros de uma igreja verdadeira de Jesus Cristo. Se as pessoas não entender o que é ser cristão e não quiser abandonar alguns pecados ou práticas reprovadas por Deus, não podem ser batizados nas águas. Não é compatível. Nem podem ser membros de uma igreja verdadeira de Cristo Jesus. Não podem participar das atividades da igreja, nem tomar santa ceia, nem terem cargos a serviço do Senhor. Torno a dizer, a igreja verdadeira de Jesus Cristo não é uma igreja inclusiva, que aceita tudo e todos sem cobrar renúncias de pecado e transformação de vida. Pastores, presbíteros, lideranças de altares, todas as lideranças de igreja que aceita tudo e aprova tudo e aceita todos como membro da igreja, mesmo vivendo em práticas de pecado reprovados por Deus, não podem ser considerados servos de Cristo. Não podem ser considerados lideranças levantadas por Cristo. E a igreja deles não podem ser consideradas igrejas de Cristo, pois o Evangelho de Jesus Cristo exige renúncias do pecado. Se alguém lhe falar de um evangelho onde você não precisa renunciar nada, não acredite, porque o verdadeiro evangelho exige transformação. Ele, Deus, o poderoso Deus, Cristo, a pessoa do Espírito Santo, nos chama para abandonar nossos próprios desejos pecaminosos e nossas vontades
para seguir os caminhos de Cristo e a vontade de Deus. A renúncia não é um fardo, mas um privilégio praticado por nós. Amados ouvintes da palavra de Deus, temos que entender melhor o Evangelho de Cristo. Em João capítulo 3, verso 17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Nós que pregamos o Evangelho da salvação, entendemos que Jesus Cristo veio salvar as almas dos homens, não julgar ou condenar. Então entendemos que a mensagem da cruz de Cristo não tem o objetivo de rejeitar as almas, e sim salvá-las. Por exemplo, o Evangelho, em sua essência, foca na transformação do caráter humano e da vida, não na condenação das pessoas. A mensagem central é de amor e salvação, destacando a separação entre o pecador e o pecado. Muitos ensinamentos das Escrituras Sagradas sustentam que a luta é contra os comportamentos ou ações consideradas pecaminosas, e não contra o indivíduo que os pratica. O objetivo principal é encorajar as pessoas a se afastarem das práticas prejudiciais ou imorais, na crença de que isso as aproxima de uma vida mais plena e mais próxima de Deus. A mensagem de Cristo Jesus não é contra o homossexual, mas contra a prática desse pecado terrível que a Bíblia reprova. A mensagem de Cristo Jesus não é contra a lésbica, mas contra a prática do lesbianismo, ao qual a Bíblia não aprova essa prática. A mensagem do Evangelho não é contra a prostituta, mas contra a prática da prostituição. As pregações extraídas da Bíblia não é contra o adúltero, e sim contra a prática do adultério. A mensagem do cristianismo não é contra os bruxos, e sim contra as bruxarias. As mensagens que pregamos não é contra o satanista, mas contra o satanismo. Não é contra o idólatra, e sim contra a idolatria. Não é contra o espírita, e sim contra todas as formas de espiritismo. Nós temos que entender o Evangelho. A mensagem de Jesus Cristo não é contra os viciados, e sim contra os vícios. Não é contra os traficantes, e sim contra o tráfico. Não é contra os alcoólatras, bebidas alcoólicas, contra as bebidas. Não pregamos contra os heréticos, e sim contra as heresias. Não pregamos contra pessoas, e sim contra as práticas que destroem as vidas e as levam para longe de Deus.
Pregamos contra o pecado que gera morte e separa o homem de tudo que é bom, santo e agradável que vem de Deus. Amados ouvintes da palavra de Deus, não há possibilidade nenhuma, entenda isso, homens, não é compatível. Vocês não podem ser homossexual e cristãos ao mesmo tempo. As mulheres não podem ser lésbicas e mulheres de Deus ao mesmo tempo. Entendam isso, não há possibilidade alguma, não é compatível. Todos têm que entender que o Cristo verdadeiro veio para mudar as nossas vidas em um novo ser, de criaturas a filhos de Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, homens e mulheres, não existe possibilidade nenhuma de vocês escolherem o estilo de vida que querem viver. Isto, se vocês quiserem ser de Deus, se vocês quiserem ser do Cristo verdadeiro e participar da presença do Espírito Santo. Charles A. Spurgeon disse em um dos seus sermões: não haverá paz entre você e Cristo se houver paz entre você e o pecado. Amados ouvintes, se vocês não quiserem abandonar os pecados que amam, vocês podem até frequentar uma igreja que aceita tudo e todos, porém não irão experimentar as graças de Deus. Viverão dentro de um sistema religioso, mas não serão salvos pelo Cristo verdadeiro. Pensem bem nisto. Amados ouvintes da palavra de Deus, se as pessoas não quiserem abandonar esses pecados citados aqui na mensagem, é um direito das pessoas escolherem o modo de vida que querem viver. Mas estes não têm o direito de dizer que é cristãos, que são filhos de Deus. É contraditório, não é compatível, não é possível, não bate com a realidade dos fatos. Não existe realidade nesta confissão. Os que não querem abandonar os pecados condenados pela Bíblia não têm o direito de dizerem que pertencem a uma igreja do verdadeiro Cristo Jesus. É contraditório. Não existe realidade nesta confissão. Os que dizem que são cristãos, mesmo vivendo uma vida de pagãos, estão mentindo para si mesmo. Os que dizem que são cristãos, mesmo vivendo longe dos princípios ou padrões divinos, estão vivendo uma vida de engano, uma vida superficial. Suas vidas estão longe do verdadeiro Deus, do verdadeiro Redentor das almas, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados ouvintes da palavra de Deus,
A igreja de Cristo Jesus não é uma igreja inclusiva, que aceita tudo e aprova tudo. Nós temos que aprovar o que Deus aprova e reprovar o que Deus reprova. Nós cristãos não pertencemos a uma igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? Uma igreja inclusiva é uma comunidade cristã com título de evangélicos que dizem ser servos de Cristo, afirmam ser filhos de Deus. É uma denominação, uma igreja que acolhe e afirma que todas as pessoas, sem discriminação, têm o direito de serem batizados nas águas. Dizem o que regem uma igreja inclusiva, que todos têm o direito de serem membros de uma igreja de Cristo. Afirmam que podem tomar santa ceia e que todos têm o direito de exercer cargos como pastores, pastoras, diácono, diaconisa, bispo, bispas, etc. Muitos líderes que adotaram estas regras e leis retiradas de suas próprias mentes carnais e diabólicas, dizem que qualquer pessoa pode ter credencial de membro e direito de fala. Muitos afirmam que mesmo em práticas horrendas de pecado reprovado pelas Escrituras Sagradas, pertence ao reino de Cristo. Muitas lideranças fazem isto valorizando a diversidade e eliminando barreiras físicas, sociais e teológicas, para garantir a participação plena de todos, incluindo pessoas LGBT. LGBT é uma sigla que representa a diversidade de orientações sexuais e identidade de gênero, significando lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros ou travestis e transexuais, etc, etc, etc. Amados ouvintes da palavra de Deus, nós não pregamos contra pessoas, mas sim contra os pecados. Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, libertando de seus pecados e das trevas. Então digo sem medo de errar: Deus aceita os mais miseráveis pecadores, mas não aceita os pecados continuarem nas suas vidas, nas vidas de seus resgatados. A porta da salvação foi aberta através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para todas as classes de pecadores. Todos têm o direito ao perdão, reconciliação para com Deus, mediante o arrependimento e fé em Jesus Cristo. As almas dos homens têm que reconhecerem que são pecadores e que precisam de um Redentor. Após serem recebidos no reino de Cristo, devem abandonar o que Deus não aprova e seguir corretamente os ensinamentos de Jesus Cristo. Todos os cristãos, amados ouvintes, têm as marcas de Cristo Jesus, têm as marcas de um cidadão do céu, não as marcas do mundão. Todos os cristãos
tem as marcas das Escrituras Sagradas que vertem de nós. Nós cristãos temos as marcas do sangue de Cristo Jesus, ou seja, da vida de Cristo Jesus, e o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados, nos liberta do poder das trevas e muda as nossas vidas, transformando nós de criaturas em filhos de Deus. E também nossas vidas atingem outras que vivem conosco, que passam por nós, que nos assiste e nos ouve, purificando as almas e santificando outras vidas. Cristãos, filhos de Deus, servos do Senhor, sejam testemunhas dos padrões divinos, vivam os padrões divinos e verás a glória de Deus. Disse um pastor das antigas: uma igreja que é igual ao mundo não tem nada para oferecer ao mundo. Disse o pastor Charles A. Spurgeon: a Bíblia não é a luz do mundo, é a luz da igreja. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê os cristãos. Vós sois a luz do mundo. Disse um pastor teólogo inglês: os verdadeiros cristãos odeiam o pecado, foge do pecado, luta contra o pecado, considera a sua maior praga, chora quando cai sobre a sua influência e anseia por ser completamente liberto dele. Disse também o pastor John Piper: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando não possui a fé que salva. A marca da fé que salva é a luta contra o pecado. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos em Cristo Jesus, vamos meditar agora em alguns textos da Bíblia Sagrada que condenam radicalmente os pecados. Gálatas, capítulo 5, verso 19, 20 e 21, está escrito: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tiago, capítulo 1, verso 13, 14 e 15. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, 5 e 6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Hebreus 10, 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, 10 e 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos e ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Romanos capítulo 1, verso do 21 ao 32. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural,
no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Romanos capítulo 1, verso do 21 ao 32. Eu poderia enumerar mais centenas de textos da Bíblia que condena o pecado e o cristianismo exige renúncia de todos. Que as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos. Amém.